Olá, jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje temos um tema aqui que é o seguinte: o mamão vai aonde? Se você viveu os anos 90, você sabe que o mamão vai na cabeça. Esse é padrão que o mamão vai na cabeça. Mas no parapente com certeza você já ouviu essa expressão, né? Mão na cabeça, que é exatamente o que a gente vai tratar hoje. Por que é que se fala mão na cabeça, né? E muitas vezes vários problemas se resolvem com mão na cabeça. E muitos problemas não se resolvem porque o sujeito não põe a mão na cabeça, né? Ou seja, não levanta a mão. Vamos lá, ó, a gente já conversou sobre isso, sobre o ângulo de ataque do parapente. Ele é preparado para voar para frente, né? E qualquer interferência que você dá, freio ou qualquer coisa assim, pode impedir do parapente retomar voo. Então muitas vezes você vai ver situações, vídeos na internet de acidentes em que há um efeito cascata, ou seja, o parapente toma um colapso ou qualquer coisa assim, e aí o parapente não recobra voo, recobra um lado, não recobra outro, às vezes twista, às vezes não twista, tá lá aquele treco para um lado, para o outro, para um lado, pro outro, uma briga com os freios. E aí a hora que a pessoa levanta a mão para larga os batoques para jogar o reserva, a vela abre. E geralmente a pessoa joga o reserva e a vela estava em voo. Por que isso acontece? Porque exatamente a pessoa está brigando com o parapente. Está evitando que ele abra voo, que ele volte a fazer o que ele faz de melhor, que é voar para frente, né? Claro, tem momentos e momentos, você vai ter que corrigir alguma coisa ou não. Mas se você não sabe o que está acontecendo, a atitude mais acertada é levantar a mão. Porque se levantando a mão, ele vai cair na posição de trim, que é a posição de trimagem dele, e ele vai voar para frente. Então, muitas vezes, pessoal que estola entrando em térmica, acontece isso. O que é? O cara vem fechadinho, fazendo a curva, pá, muito calçado, por exemplo, aí bate na termal, com uma vela destrimada ou com uma vela mais porosa, bateu na termal, o corpo vai para frente, a vela dá uma parada, e aí como já está freado, a vela desmonta para trás. Desmonta para trás, sai a pressão. Quando você estola a vela, a pressão some dos freios. E aí você vê o cara tentando buscar essa pressão, chicoteando o freio, e isso lá em cima está impedindo que a vela retome o voo. Fica difícil dela avançar, porque a hora que ela vai avançar, toma uma fisgada aqui. Vai avançar desse lado, toma essa fisgada. E essa avançada é a avançada de mergulhar para buscar velocidade para sair para o voo. A vela depende dessa velocidade muitas vezes para colar o fluxo de ar no extradorso, para você ter sustentação. Então você vai ver muita gente brigando com a vela e a vela descendo, parachutando, boba. Por quê? Porque não tem fluxo no extradorso, né? O fluxo está prejudicado por causa da quantidade de batocada. E cada vez que você dá uma batocada, o fluxo descola do extradorso. Então a vela não retoma voo. E você vai ver sistematicamente, você vai assistir vídeo de acidente em que tenha cascata, né? Tá ligado a isso. Muitas vezes comandos atrasados também, que forma cascata. Então chega atrasado para corrigir um comando, para corrigir uma situação, e aí piora essa situação, daí o outro lado avança, e isso acontece também, né? Que a falta de time na hora de acionar. E pode acontecer com qualquer um, até com pilotos avançados acontece, de chegar atrasado na hora de dar o comando. E muitas vezes isso causa o efeito em cascata, mas hoje a gente está falando aqui do mamão na cabeça, né? Então você vai ver muita gente na rampa falando levanta a mão, ou mão na cabeça. Por quê? Para liberar o parapente, para que ele busque o voo, para que ele caia na posição de trim e que ele faça aquele avanço saudável, que é o avanço de retomar voo, e que ele consiga voar, né? Então eu não tenho como preparar ou explicar para você as situações em que você pode se meter, em que vai acontecer isso. Acho que o mais importante nesse vídeo é você analisar os vídeos que passam por você de acidentes, de situações, né? Até mesmo situações na rampa, olhar e analisar com esse senso crítico na relação
ao deslocamento do parapente do fluxo de ar no extradorso, né? E o que a batucada interferiu nesse fluxo, né? Esse fluxo ele só mantém a gente sustentado porque exatamente está colado ali no extradorso. Quando você batoca, que é o pré-stall, por exemplo, você está chegando para pousar numa situação de vento de frente, aquele pessoal que bate asa, pum, 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 o que está fazendo ali? Está descolando um pedaço da vela aqui do fluxo de ar. E aí ela vai descendo, ela vai parachutando ali de alguma forma até a pessoa pousar, por exemplo. Então, existe esse tipo de pouso? Existe. Para quem sabe fazer é bom? É bom. Para quem não sabe fazer é bom? Não. Então só vai tentar se você souber o que você está fazendo. Mas é uma maneira de usar o descolamento de fluxo de ar a seu favor para te colocar no chão, né? Se você for treinar isso, treina no morrote perto do chão, tá? Com instrução de um amigo, com instrução do seu instrutor, até você pegar a manha desse pré-stall, tá? Nem todo o pouso, né? Principalmente se não tiver vento, o pré-stall não funciona. Ele funciona muito bem com vento contra. Sem vento, o ideal é você energizar a vela para pousar, tá? Levanta a mão, aonde vai a mão? A mão vai na cabeça. Vai pegar velocidade, daí você vai ter pressão nos freios para você fazer o flare, que é aquele movimento aqui, para pousar direitinho no chão. Então, esteja atento sempre a manter seu parapente voando numa boa velocidade e não impedindo que ele retome voo. Tá? Em várias situações isso pode acontecer. Já vi acontecer na decolagem, por exemplo. A pessoa vai sair e quer sentir pressão na mão na hora que está correndo para a decolagem, ou logo em seguida da decolagem. Logo em seguida da decolagem é meio crítico, porque o parapente ele não está na velocidade ainda que ele deveria estar, os 30 e tantos quilômetros por hora. E aí a pessoa sai e aí ele começa a dar umas batocadas tentando sentir pressão. E às vezes até não deixando o parapente dar um mergulho de velocidade para ele entrar em voo. Não estou dizendo para você não conter avanço na decolagem, precisa conter avanço na decolagem, mas é o avanço que tem. Com a prática você vai pegar dois tipos de avanço. O avanço que é o que vai fechar a vela, e aí eu não tenho como te dizer que pode ser por um erro de incidência ou qualquer coisa assim, momento termal, do avanço da vela retomando o voo, ou seja, dela abrindo o voo, dela buscando o voo. Então, geralmente quem sai correndo atrasado da rampa, com a vela para trás, com a vela não na posição certa, conforme você solta o peso, a vela mergulha, né? Muita gente às vezes até fica no meio do mato ali, porque ela vai mergulhar. E esse mergulho é salutar, ele é feito para pegar a velocidade. Claro, o ideal é que você saísse com a vela encaixadinha na cabeça, na posição certa, e que não acontecesse esse mergulho, né? Não decolar com a vela atrasada e nem deixar adiantar, porque senão tende ao colapso. Então, a hora que você vai decolar, o ideal é caprichar para ela estar na posição certa, mas pode acontecer de sair um pouco atrasada, e se sair um pouco atrasada, a vela vai mergulhar, esteja ciente, para você, primeiro, fugir da vegetação que está ali embaixo, que dá para fazer tendo um acionamento de freio no momento certo, né? Meio que usando um efeito pêndulo, mas se ele tiver com pouca velocidade não vai acontecer isso, ou se não tiver vento contra também não vai acontecer isso. E essa velocidade que ela vai tomar. Depois que ela toma a velocidade, aí você tem o comando, porque daí o peso fica certinho nos batoques, né? E você sente realmente que você tem o comando da vela. Então, é importante você ter em mente a questão da mão na cabeça, né? Nos momentos certos. Eu vejo até piloto avançado, muitas vezes brigando com a vela, porque assim, você vai adquirindo também uma certa experiência, você vai ficando macaco velho, né? Porque você entende o que está acontecendo, você já tem memória muscular, você já tem um bocado de coisa. E aí você acha que você vai conseguir corrigir tudo o que está acontecendo. E algumas vezes você não vai conseguir corrigir tudo o que está acontecendo. E para corrigir tudo o que está acontecendo, algumas vezes você vai ter que levantar a mão. Aonde vai a mão? A mão vai na cabeça. Só que por ser avançado o piloto, ele acha que ele está no comando e muitas vezes pode ser que ele erre nisso e dê um excesso de comando e entre numa cascata por excesso de comando, que também tem a ver com um excesso de confiança muitas vezes.
Pode ter excesso de comando quem não tem conhecimento nenhum? Pode. Mas tem também a situação em que a pessoa sabe bastante, sabe bem, acaba cometendo excesso de comando porque acha que é possível corrigir aquilo a todo custo e se esquece que muitas vezes é só levantar a mão que o parapente volta a voar, né? Porque ele tem a posição de trim dele que vai colocar ele em voo, desde que você coloque a mão aonde? A mão vai na cabeça. Basicamente é isso. Então, vamos estar ciente disso, vamos pensar sobre isso, vamos ver as possibilidades disso, aonde que acontece, onde não acontece, né? Conversar com os amigos da rampa, conversar com o instrutor, para sempre estar preparado, ou pelo menos ter o conhecimento, né, das situações em que isso pode acontecer e como agir. Perfeito? Vai resolver todos os problemas do mundo? Não vai saber disso, mas saber disso vai fazer a diferença, né, na hora que você estiver voando, na hora que você estiver atuando. Perfeito? Se tiver alguma coisa para acrescentar nesse vídeo, coloca aqui embaixo. Você gostou desse vídeo? Compartilha, tá bom? No seu grupo de voo aí. Dá um joinha. Joinha não custa nada, por favor, tá bom? E ajuda muito o canal aqui da Relevância. Aí esse conteúdo chega para mais pessoas. É isso então, ó. Me segue no Insta, tá bom? Insta, eu tenho 2 agora. O Falando de Parapente e o Ricardo Cast. Me segue nos 2. Fechou? Eu vou ficando por aqui, jovem. Mas eu volto depois. Falando de Parapente. Valeu.